A educação no Brasil. As pessoas fazem a história, mas raramente se dão conta do que estão fazendo. Período jesuítico. O processo educativo brasileiro iniciou-se em março de 1549. A primeira escola brasileira foi fundada em Salvador 15 dias após terem chegado. O mestre designado para ministrar as aulas foi o irmão Vicente Rodrigues, um jovem de 21 anos que se tornou o primeiro professor nos moldes europeus a lecionar em nosso país. Os índios eram educados através da catequese, pois lhes interessava a companhia de Jesus resgatar novos adeptos ao catolicismo, bastante abalado pela reforma protestante. Pelo ponto de vista econômico, interessava tanto aos catequistas quanto aos colonizadores, porque tornava o índio mais dócil e tornava-o mais fácil de ser aproveitado como mão de obra. Eram divididas entre as escolas de alfabetização e os colégios para formar os sacerdotes. Portugal não aceitava a criação de universidades na colônia, por medo da emancipação intelectual e, consequentemente, política. O método educacional dos jesuítas prevaleceu no Brasil durante 210 anos no período de 1549 a 1759, quando Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, expulsou os jesuítas. Com este acontecimento, 509 jesuítas saíram das terras brasileiras, sendo 124 na Bahia, 53 em Pernambuco, 199 do Rio de Janeiro e 133 do Pará. Período pombalino. Ainda na fase pombalina, implementa-se o projeto de criar escola útil aos fins dos estados, mas nenhum sistema foi implantado. Houve apenas a criação de aulas régias, latim, grego e retórica, disciplinas isoladas, ministradas por professores de baixo nível. Este período representou um grande retrocesso para a educação brasileira, que se tornou um verdadeiro caos. O ensino brasileiro, ao iniciar-se no século XIX, estava reduzido a pouco mais que nada, em parte como consequência do desmantelamento do sistema jesuítico, sem que nada similar fosse organizado em seu lugar. Período joanino. A vinda da família real, em 1808, permitiu uma nova ruptura com a situação anterior, para atender às necessidades de sua estadia no Brasil. Dom João VI abriu academias militares, escolas de direito e medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e, sua iniciativa mais marcante em termos de mudança, a imprensa régia. Segundo alguns autores, o Brasil foi finalmente descoberto e a nossa história passou a ter complexidade maior. O surgimento da imprensa permitiu que os fatos e as ideias fossem divulgados e discutidos no meio da população letrada, preparando terreno propício para as questões políticas que permearam o período seguinte da história do Brasil. A educação, no entanto, continuou a ter uma importância secundária. Período imperial. Mesmo com a independência em 1822, o panorama era o mesmo. A educação continuava elitista e propedêutica, ou seja, com o objetivo de preparar o educando para a inserção no ensino superior. Nesta época, já existia a liberdade de ensino e a intenção de instrução primária gratuita a todos os cidadãos, mas uma emenda à Constituição, o Ato Adicional de 1834, descentraliza o ensino, atribuindo à coroa a responsabilidade pelo ensino superior e deixando a cargo das províncias os ensinos primário e secundário. O resultado dessa mudança foi que, em 1867, somente 10% da população em idade escolar se encontrava matriculada nas escolas primárias, e a taxa de analfabetismo atingiu 67,2% em 1890. O ensino elementar e secundário ficou a cargo dos governos provinciais, enquanto o ensino superior ficou com o governo federal e ainda era elitista. Período da Primeira República, a República das Normais. A efervescência de ideias das décadas anteriores desemboca na proclamação da República. O governo reforma o ensino primário e normal, organiza uma rede de escolas normais e complementares. É nesse período, também, que aumenta a presença feminina nos cursos de formação de professores das escolas normais, já que o magistério surge como alternativa ao casamento forçado e ofícios de menor prestígio, como
o de lavadeira e a de parteira. A nova Constituição separa o Estado da Igreja, laiciza a sociedade e a educação, elimina o voto baseado na renda e institui o voto cidadão alfabetizado do século masculino. A Escola Normal de São Paulo, que deveria ser modelo de inovações didáticas, ganha o primeiro jardim de infância do Brasil. Antes disso, as crianças ficavam em casa até os 7 anos. Ganha força a discussão sobre a importância da educação para o desenvolvimento do país. Isso coincide com o surgimento da Escola Nova, movimento para reinventar a escola a partir de conhecimentos produzidos pela psicologia e pela biologia, entre outras ciências. O aluno deve ser o sujeito mais importante da escola. Para isso, defende a adoção de novos métodos e a reforma dos currículos escolares. Os conhecimentos devem ser mais interessantes e estar mais próximo da realidade dos alunos. A década de 20 foi marcada por diversos fatos relevantes no processo de mudança das características políticas brasileiras. Foi nesta década que ocorreu o movimento dos 18 do Forte, a Semana da Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista, a Revolta Tenentista e a Coluna Prestes. Além disso, no que se refere à educação, foram realizadas diversas reformas de abrangência estadual, como a de Lourenço Filho no Ceará em 1923, a de Anísio Teixeira na Bahia em 1925, a de Francisco Campos e Mário Cassanta em Minas Gerais em 1927, a de Fernando de Azevedo no Distrito Federal, atual Rio de Janeiro, em 1928, e a de Carneiro Leão, em Pernambuco, em 1928. O clima desta época propiciou a tomada do poder por Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições por Júlio Prestes, em 1930. A característica tipicamente agrária do país e as correlações de forças políticas vão sofrer mudanças nos anos seguintes, o que trará repercussões na organização escolar brasileira. A ênfase literária e clássica da nossa educação tem seus dias contados. Período da Segunda República. A década de 1920, marcada pelo confronto de ideias entre correntes divergentes, influenciada pelos movimentos europeus, culminou com a crise econômica mundial em 1929. Esta crise repercutiu diretamente sobre as forças produtoras rurais, que perderam do governo os subsídios que garantiam a produção. A Revolução de 30 foi um marco referencial para a entrada no Brasil no mundo capitalista de produção. A acumulação de capital do período anterior permitiu que o Brasil pudesse investir no mercado interno e na produção industrial. É criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, tendo como ministro no governo Vargas Francisco Luiz da Silva Campos, Belisário Augusto de Oliveira Pena, Washington Ferreira Pires e Gustavo Capanema. A nova realidade brasileira passou a exigir uma mão de obra especializada e, para tal, era preciso investir na educação. Sendo assim, em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. E em 1931, o governo provisório sanciona decretos organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras, ainda inexistentes. Estes decretos ficaram conhecidos como Reforma Francisco Campos. Anísio Teixeira e outras personalidades assinaram o Manifesto da Escola Nova. Defende a universalização da escola pública laica e gratuita e mudanças nas práticas e nos saberes pedagógicos. Anísio é pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis e defende que elas sejam responsáveis pela promoção da cidadania e saúde. Em função da estabilidade política deste governo, Getúlio Vargas, num golpe de Estado, instala o Estado Novo e proclama uma nova Constituição, também conhecido como Polaco, período do Estado Novo. O período autoritário, que ficou conhecido como Estado Novo, teve início no dia 10 de novembro de 1937, com um golpe liderado pelo próprio presidente Getúlio Vargas e apoiado, entre outros, pelo general Goés Monteiro. O objetivo era dar continuidade de Vargas no poder. A orientação política educacional para o mundo capitalista fica bem explícita em seu texto, sugerindo a preparação de um maior contingente de mão de obras para as novas atividades abertas pelo mercado. Nesse sentido, a nova Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional, marca uma distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas e o trabalho manual,
enfatizando o ensino profissional para as classes mais desfavorecidas. Em 1942, por iniciativa do ministro Gustavo Capanema, reforma a educação brasileira, criando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, regulamentando o ensino industrial e o ensino secundário. Estas reformas receberam o nome de Leis Orgânicas do Ensino. Período da Nova República. O fim do Estado Novo adota uma nova Constituição de cunho liberal e democrático. Esta nova Constituição, na área da educação, determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência à União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Além disso, a nova Constituição fez voltar o preceito de que a educação é direito de todos. Ainda em 1946, o então ministro Raul Leitão da Cunha regulamenta o ensino primário e o ensino normal, além de criar o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, atendendo às mudanças exigidas pela sociedade após a Revolução de 1930. O ministro Clemente Mariani cria uma comissão com o objetivo de elaborar uma reforma geral da educação nacional. Esta comissão, presidida pelo eminente educador Lourenço Filho, era organizada em 3 subcomissões, uma para o ensino primário, uma para o ensino médio e outra para o ensino superior. Em novembro de 1948, este anteprojeto foi para a Câmara Federal, iniciando uma luta ideológica em torno das propostas apresentadas. Num primeiro momento, as discussões estavam voltadas às interpretações contraditórias das propostas constitucionais. No momento posterior, as discussões mais marcantes relacionaram-se às questões da responsabilidade do Estado quanto à educação e à participação das instituições privadas de ensino. Depois de 13 anos de acirradas discussões, foi promulgada a Lei 4.024, em 20 de dezembro de 1961, prevalecendo as reivindicações da Igreja Católica e dos donos de estabelecimento particulares de ensino no confronto com os que defendiam o monopólio estatal para a oferta da educação aos brasileiros. Se as discussões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi um fato marcante, por outro lado, muitas iniciativas marcaram este período, como talvez o mais fértil da história da educação no Brasil. Em 1950, em Salvador, no estado da Bahia, Anísio Teixeira inaugura o Centro Popular de Educação, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, dando início à sua ideia da Escola Classe e Escola Parque. Em 1952, em Fortaleza, estado do Ceará, o educador Lauro de Oliveira Lima inicia uma didática baseada nas teorias científicas de Jean Piaget, o método psicogenético. Em 1953, a educação passa a ser administrada por um ministério próprio, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Em 1961, a Prefeitura Municipal de Natal, no Rio Grande do Norte, inicia a campanha de alfabetização. De pé no chão também se aprende a ler. A técnica didática criada pelo pernambucano Paulo Freire propunha-se alfabetizar em 45 horas adultos analfabetos. A experiência teve início na cidade de Angicos, no estado do Rio Grande do Norte, e logo depois na cidade de Tiriri, no estado de Pernambuco. Em 1962, é criado o Conselho Federal de Educação, cumprindo o artigo 9º da Lei de Diretrizes e Bases. Este substitui o Conselho Nacional de Educação. São criados também os Conselhos Estaduais de Educação. Ainda em 1962 é criado o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado no método Paulo Freire. O período anterior, de 1946 ao princípio do ano de 1964, talvez tenha sido o mais fértil da história da educação brasileira. Neste período, atuaram educadores de porte de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Carneiro Leão, Armando Hildebrand, Pascoal Leme, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, Durmeval Trigueiro, entre outras. Período do regime militar. O fim da história e da geografia. Alguma coisa acontecia na educação brasileira. Pensava-se em erradicar definitivamente o analfabetismo, com o movimento brasileiro de alfabetização, o Mobral. No auge da ditadura, movimentos de defesa da escola e sociais
foram fortemente repreendidos. Muitos educadores passaram a ser perseguidos em função de posicionamentos ideológicos. Muitos foram calados para sempre. Alguns outros se exilaram. Outros se recolheram à vida privada e outros demitidos. Em 1964, Paulo Freire é exilado. A Lei Geral da Educação Nacional cria o vestibular, restringindo o acesso à universidade como medida contra a falta de vagas. As disciplinas de História e Geografia consideradas reflexivas são retiradas do currículo e substituídas por Estudos Sociais e Educação Moral e Cívica, cujo conteúdo é extraído de cartilhas feitas pelos militares. O regime militar espelhou na educação o caráter antidemocrático de sua proposta ideológica de governo. Professores foram presos e demitidos. Universidades foram invadidas. Estudantes foram presos, feridos. No confronto com a política, e alguns foram mortos. Os estudantes foram calados e a União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar. O Decreto-Lei 477 calou a boca de alunos e professores. O ministro da Justiça declarou que estudante tem que estudar e não pode fazer baderna. Esta era a prática do regime. Tamanha era a pressão popular de vários setores da sociedade, que o processo de abertura política tornou-se inevitável.